3h20. Ah, acho que não dá pra gravar. Não dá? 4 pontos. Não, a gente consegue. 20 minutos? Dá. A gente põe aqui no celular. E quando eu olho pra nossa família, é todo mundo igual. Só você e o tio Thiago é diferente. É isso que você tem que falar, entendeu? Nossa, mas ele esse falou negócio de isso. quebrar padrões, Assim, entendeu? que é uma referência. Por exemplo, eu tô quebrando um padrão de educação também. Eu tô conversando com os meus filhos coisas que ninguém na minha casa conversou comigo. Essa questão de... Hello, sis! Como vocês estão? Tudo bem, gente? Vamos para mais um episódio aqui no nosso Pode Ser. Vamos falar hoje sobre quebrar padrões. Quais são os padrões aí que você viveu, né? E que tá quebrando na sua casa. Comenta já aqui, já vai deixando aqui interagindo com a gente. Nós vamos falar sobre isso hoje, né, Cis? Vamos lá. É como? É o quê? Então roda ela sempre quis fazer. A gente achou um jeito dela fazer, ela não faz. Gente, eu esqueço. Roda a vinheta. Mas antes da gente falar sobre quebrar padrões, comportamentos repetitivos, a gente tá chiquíssima. Nós temos o patrocinador, a nossa Urban Spot, queridinhas do nosso coração. Se você ainda não segue eles na rede social, a gente vai deixar a rede social deles aqui. A Urban Spot tem composto também o nosso ambiente, deixando ele mais elegante, mais minimalista. Então, se você quer coisas, decoração funcionais, minimalistas e chiquíssimas na sua casa, a Urban Spot vai resolver o seu problema. Inclusive, tá chegando o Dia dos Pais. Sim, ótimo. Quem disse que os pais não podem ganhar coisas de casa, só a gente, não é mesmo? Vamos quebrar esse padrão! Olha, mais um padrão ser quebrado. Vamos quebrar esse padrão. De repente você acha uma coisa muito legal pra dar pro seu pai, pro seu marido, pra alguém. E tem, viu? Tem, eu já tava de olho lá. tem. Tem muita coisa legal pra presentear. E o legal da Urban Spot, gente, é que eles têm essa ideia mesmo de ocupar pequenos espaços e deixar ele mais funcional, mais prático dia a dia. E vocês têm um negócio de controle. Homem gosta de controle, né? Pai gosta de estar um negócio assim perto do sofá ali, já pronta. Tem lá, vão lá conhecer todos os produtos que são incríveis. Incríveis. Sim, e a gente pode deixar o ambiente mais sofisticado para receber as nossas visitas e melhor ainda, para receber aqueles que a gente ama dentro da nossa casa, né? Mas vamos pro nosso assunto de hoje, que é um assunto que eu particularmente amo falar. Eu amo. Eu tenho falar. feito. E eu tenho vivido, eu acho que é por isso que eu amo mais. Então, é muito gostoso quando a gente fala de algo que a gente tá vivendo, né? Eu gosto de falar do que eu vivo. E eu tô quebrando um monte de padrão, não só familiar, o que é um principal, né? Eu tenho quebrado muitos padrões familiares, mas padrões meus, assim, de referências que foram colocadas que eu tinha que fazer e hoje eu não faço. É muito legal. A gente vai falar um pouquinho resumido. Gostei disso que você falou, da gente quebrar os nossos próprios padrões. Porque eu acredito que pra gente quebrar padrões de comportamentos repetitivos familiares, a gente precisa primeiro quebrar os padrões da nossa mente mesmo, né? Exato. Eu também tenho vivido muito isso e com a graça de Deus, assim, que tem me apresentado pessoas que têm vidas diferentes. Eu agradeço muito a internet também por isso. Porque eu tive acesso à rotina de pessoas muito diferente do que eu estava acostumada a ver. Eu agradeço também muito a família do Bruno, especialmente a família bem nuclear mesmo, pai, mãe, irmãos, porque eu pude presenciar a rotina de uma família um pouco mais funcional do que a minha, sabe? Um pouco mais padrão do reino mesmo, assim, e entender como é a logística do dia a dia ali de uma família que quebra os seus padrões, enfim. Mas eu tenho vivido também, e um padrão, assim, que eu entendi que Deus me levantou pra viver é o padrão de uma família saudável. Sabe? Que não tem gritaria dentro de casa, insultos, falta de respeito, xingamentos. Não só meu com o Bruno, mas meu com as crianças. De não falar palavras de maldição pra eles. Depois que a gente se torna mãe, é um bocado de padrão que a gente vai quebrando, né? Se a gente não percebe, a gente repete. Então, a gente naturalmente. Porque tá enraizado. Gente, todos os padrões que a gente hoje entende, eu 30, a Thaís com 30 e pouquinho, a gente cresce. 30 e muitos? Já passou? Tem 40 não? Não, é 30 e poucos. Então, são padrões que estão enraizados porque a gente cresceu nisso. A gente foi criado com esses padrões. Então, para ser quebrado, você precisa ter muita
delicadeza pra perceber, né? Tem que ter. E se a gente não percebe, a gente repete. Por exemplo, no meu caso, quando eu me tornei mãe, eu cresci na ameaça. Faz isso, você vai apanhar. Né? Não sei o quê. Pega isso lá. Quando quebrava, você já quebrava, fazia isso aqui, ó. Eu vou apanhar. Então eu cresci isso. Eu vou culpar minha mãe, vou ficar me vitimizando aqui porque minha mãe criou trauma em mim. Não, ela cresceu no padrão e ela repetiu. Então hoje, você, eu, a Thay, nós somos responsáveis por essa quebra. Então, quando eu me pego nessa linha já de querer gritar muito com meus filhos, de já tá brigando um pouco mais, eu falo, tô repetindo. Então eu vou lá, agacho, vou na altura dela, né? A Cecília tem 3 aninhos, então eu abaixo ali, filha, olha, isso aqui é feio, fazer isso aqui não pode. Então eu vou quebrando e na vida, né, amiga? A gente vai quebrando na prática, no dia a dia. E aquilo você vai fazendo assim, cara, é possível. Eu não preciso repetir, porque eu apanhei, eu vou ter que bater. Porque eu fiquei de castigo num feijão, que minha filha vai ter que ficar de castigo no feijão, sabe? Então É muito desafiador a gente entregar o que a gente não recebeu. Eu concordo. No entanto, é uma questão de decisão. Sabe? Então, eu decidi que eu vou entregar o que eu não recebi. Então, o que me fez muita falta? Por exemplo, uma coisa básica que talvez minha mãe não entregou porque ela não recebesse, ou porque não é natural dela. Mas me fez muita falta, apesar de eu não ter a linguagem de amor toque físico, ser a minha menos 10, me fez muita falta receber carinho. Sabe? Receber carinho mesmo da minha família, ser abraçada quando eu precisava. Quantas vezes eu quis um abraço, mas existia um afastamento tão grande, emocional e físico mesmo, que eu não conseguia pedir. E os meus filhos hoje, eles são maiorzinhos, né? Até do seu, mas eu eduquei eles com tanto carinho que até hoje, quando o Noah se machuca, ele pede beijo. Tá vendo? No lugarzinho. Ele já tem 7 anos. Sim. Até hoje o Theo, quando ele tá mais triste, quando aconteceu alguma coisa, ele vem pra minha cama e fala, vamos tomar um chazinho junto, mãe, eu preciso de um abraço, eu preciso de um carinho. Ou ele mesmo é o padrão pede. que ele vai repetir. E esse é o padrão que ele vai repetir. Então, é ótimo. Eu tava fazendo uma pesquisa sobre a geração Millennials, que é a nossa, e a geração Alpha, que é eles. Oportunidades e desafios que cada geração. E a nossa geração, ou seja, dos Millennials, a gente está estabelecendo um padrão de famílias disfuncionais. Nossa. De famílias disfuncionais, de famílias quebradas. Então, a nossa geração, até um dos motivos, olha isso, um dos motivos da gente ter um maior número de divórcios é porque foi facilitado a burocracia do divórcio. Então, como tá mais fácil burocraticamente as pessoas se separarem, elas estão se separando por motivos ínfimos. Porque não tem mais compatibilidade. Quando teve? Porque se não tem hoje, não teve nunca. Então, as pessoas estão se separando. Então, os alfas, que são os nossos filhos, eles já estão crescendo com a normalização do divórcio. O que pra nossa geração ainda causa uma estranheza, mas não o suficiente como antes. Quando você fala, né? Tô me divorciando, gera um incômodo. Ainda gera um incômodo, mas é muito menos do que na geração dos nossos pais. Nossa, lá não existia. Só que pra geração dos nossos filhos, a alfa, não vai gerar incômodo nenhum. Porque a nossa geração, que é a última geração offline para online, está estabelecendo muitos novos padrões. E um dos padrões que nós estamos estabelecendo é o divórcio é a opção. Famílias separadas é normal. E nós, como cristãs, temos que defender o padrão do reino, que não é normal você ficar divorciando porque o marido dormiu de costa virada para você, sabe? Assim, claro que, gente, inúmeras vezes existe a diferença numa convivência, numa vida, num relacionamento. Não estou aqui falando que não é para divorciar. Claro que a ideia não seja mesmo. Deus fala que ele é contra esse divórcio. Mas você tem que saber como você está vivendo dentro da sua casa. E trabalhar para que isso se resolva, porque há a solução. Se eu criar um Deus de restauração, ele restaura tudo. Todas as coisas. Todas as coisas. Não existe nada que ele fala assim, não, isso aqui não dá, pode separar. Não, ele restaura. Mas vai partir da sua decisão de viver isso. Dessa restauração. Que foi o que aconteceu na minha casa. Você acha que o divórcio não bateu na minha casa? Bateu. E na minha visão humana, Flávia, a melhor solução era cada um no seu canto. Mas você sabe uma coisa? Entendeu? Cis? O divórcio só bateu na minha casa uma vez. Sim.
quando eu permiti que ele fosse uma opção. Quando eu vi o divórcio como uma opção, ele se fez presente. Daquele dia que eu vi o divórcio como uma opção, eu lembro até hoje, eu deitei no colo da minha tia Adriana e falei pra ela, eu vou me divorciar do Bruno. E assim, era um acordo que eu já tinha feito com ele. Se você fizer isso especificamente, a gente se separa. Então ele já sabia e ainda assim ele fez. Não é traição, tá, meu povo? Vocês são tudo fofoqueiro. Não é traição. Era uma coisa muito específica. Que se assistiu o episódio Se Eu Fosse Solteira... Não sei. Não, Se Eu Fosse Solteira, sim. Você falou? Eu acho que a gente falou com os meninos. Não, enfim, dá pra saber. Tá. Vai lá assistir que você vai saber. Tá. Foi uma coisa muito específica. Eu falei, eu vou me divorciar. E ela virou pra mim a importância também de quebrar padrões de amizades. Que tipo de amizade você viu a sua família ter, os tipos de relacionamento. E você decidiu ter amizades diferentes. Então, eu procurei uma pessoa que ela tinha autoridade pra me dar um conselho que não ia bugar minha cabeça e me fazer ir pra um caminho torto. E eu falei pra ela, eu vou me divorciar. E ela não me falou não se divorcia. Sim. Ela não falou isso pra mim, porque ela não sabia a dor que eu tava sentindo. Ela perguntou, você não acredita que Deus pode mudar a sua história? E naquele momento, ao invés de dar chance pro divórcio, eu dei a chance pra restauração do que Deus queria fazer. E ali eu entendi, Deus me chamou pra quebrar padrões. Eu sou uma desbravadora. E essa desbravadora, ela toma umas galhadas na cara. Exato, não vai ser fácil. Não, e aí naquele dia eu decidi. Não, daquele dia em diante, eu queimei as carroças. Eu queimei as carroças com o divórcio. Eu não tinha divórcio pra poder ir. Então, não é uma opção de divórcio na minha casa. Ah, mas e o Bruno te trair? Divórcio não é uma opção. Ah, mas eu... Divórcio não... Ah, mas e o Bruno te bater? Divórcio não é uma opção. Primeiro que eu sei que ele não vai me bater. Se você sofre violências dentro da sua casa, você precisa denunciar. E o divórcio se torna uma opção porque está ameaçando a sua integridade física. Não estou falando de casos extremos. Eu escolhi um homem que não me bateria. Eu sei com quem eu me casei. Ou você quebra padrão até antes de você casar. Antes? Porque quando você quebra padrões internos seu, você vai escolher diferente. Você não vai se submeter a coisas que você viu as pessoas porque, tipo da sua assim, casa se submeter. Eu crescer num ambiente que eu via minha mãe casada com um agressor, com um cara viciado em alcoolismo. Eu vou escolher isso pra mim? Se eu não vigiar, eu escolho. Porque existe algo me puxando pra isso. E aí é onde eu decido, com a ajuda do Espírito Santo, quebrar esse padrão. Eu decido. Eu não me envolvo, tanto que foi uma decisão que eu fiz. Na minha adolescência, eu nunca vou olhar com os olhos apaixonados pra alguém que tenha isso. Nesse episódio, a gente fala muito sobre isso. Então, se você não criar o seu padrão de qual a pessoa que vai passar a vida comigo, você escolhe qualquer coisa. E a tendência é você escolher aquilo que você viu que feriu outras pessoas da sua casa. E aí você fala assim, nossa, mas como assim eu vou escolher... Eu tenho dedo podre. Exato. Né? Porque você fala assim, como assim eu vou escolher um cara que tem alcoolismo? Não, ele bebe socialmente. Acabou. Só que na primeira vez que ele gritou com você porque ele estava bêbado, você falou assim, não, foi porque só ele tava aquele bêbado. dia. Ele não é assim. Ele não é assim. Sabe? Só que a tendência no casamento não é melhorar, né? Então são padrõezinhos, padrões que se a gente não percebe, a gente vai correr pra ele, a gente vai fazer, a gente vai repetir. E a quebra, ela gera desconforto, gente, vai ser desconfortável. Muito, porque quebrar ciclos exige um nível absurdo de fé e coragem. E quando a gente quebra ciclos familiares? Que você tá vivendo uma distância, que você escolheu quebrar um padrão que a sua família toda caminha para aquilo e você fala, não, eu vou pra direita. E aí você é taxada como chata, você é excluída metida. praticamente. Não, praticamente não, muitas pessoas Muitas são. vezes. Então, assim, quebrar padrão vai te exigir essa coragem. Não, e aqui no Brasil, principalmente quando você quebra padrões financeiros. Financeiro é surreal. Quando você se dá bem financeiramente, você é o bode expiatório. Exato. Eu nunca vi isso. Parece que o brasileiro ele foi educado para sentir inveja e não torcer para aquele que ascende financeiramente. Exatamente. E isso também é quebrar um padrão. O padrão da escassez. Graças a Deus eu quebrei. Eu, por ser uma mulher negra da periferia, com todas as dificuldades possíveis que a gente sabe que a gente tem, eu quebrei um monte de padrão em mim. Falei, eu não preciso repetir a história de eu preciso de
da cota, não, eu vou estudar, eu vou fazer. Não, eu preciso quebrar os padrões que é colocado, que uma mulher negra precisa viver. Não, eu não preciso viver com uma pessoa que me diminui. Eu não preciso viver com uma amizade que me coloca como se sobrar, ela vai. Não, eu não preciso ser a terceira pessoa, sempre a última a ser escolhida, sabe? Então eu comecei a me colocar no lugar de eu escolho. Eu escolho a amizade que eu vou andar, eu escolho a parceria que eu vou fazer, eu escolho, porque eu sei quem eu sou em Cristo. E eu sei quem a Flávia é, sabe? O padrão que o Senhor me colocou pra ser. Isso exige da gente muitas renúncias, coisas que as pessoas às vezes se vitimizam, falando, achando... Porque pra mim, um relacionamento, ele não é uma consequência, ele é um resultado. Sim. Qualquer relacionamento. Relacionamento com os meus filhos... Eu tive um relacionamento muito ruim com a minha mãe, que culminou aos 15 anos eu ir embora de casa. Porque era insalubre. Sim. Isso é uma consequência. Porque qual que é a segurança que eu tenho que com 15 anos meus filhos não vão embora de casa? Porque eu sei que relacionamentos são resultado. Exato. Não tem como eles quererem ir embora de um lugar que eles são livres pra ser quem eles são. Eles são amados, eles são admirados. Respeitados. Que é a opinião, eles são direcionados e não tolhidos o tempo todo. Então não é um resultado. O meu casamento é um resultado. Não é do nada o marido pediu divórcio. Não é do nada. Foi se repetindo padrões, sem perceber, porque é inconsciente muitas vezes. E aí, putz, mais um divórcio na família. E se você for a pessoa que vai se levantar e falar, olha, eu sou uma desbravadora, as minhas costas precisam ser largas, daqui pra frente não passa. Cara, vai ser, eu digo por experiência, você também, a gente tem esse padrão comum, né? Você vai tomar galhada na cara, porque você tá desbravando uma mata fechada. Você vai ser criticada, excluída, apontada a dedo, tudo. E às vezes você vai duvidar dos seus padrões e falar, gente, eu acho que eu tô querendo demais. Não, eu acho que eu quero muito. Não, eu acho que eu sou muito sonhadora. Não, mas quem né, tem aquela crença, quem tá muito alto, o tombo é maior. Então a gente começa a duvidar dos padrões que Deus estabeleceu pra nossa casa. E aí o tempo todo a gente precisa ouvir do Espírito Santo e de amizades, de pessoas que entenderam o seu projeto de vida. Sim. E por mais que elas não concordem com o que você tá fazendo, elas também não vão ser a pessoa que vão te tirar do caminho, igual eu falei da minha tia. Ela não chegou pra mim falando, não se divorcia. Ou sim, se divorcia. Sim. Ela me deu uma terceira alternativa. Exato. Sabe? E eu poder olhar e falar assim, tá difícil demais, eu acho que não é pra mim. E a outra pessoa pegar e falar assim, e o que é pra você? Sabe, te dar uma terceira alternativa. Sim. E não falar, não, realmente não é pra você. Amiga. Amiga, é difícil. Porque o lugar da vitimização é um dos lugares de maior sofrimento humano. Porque nenhuma vítima tá feliz. Toda vítima sofre. Você constrói uma gaiola imensa. Você fica ali, ó, não tem voo mais. Porque você tá presa ao que fizeram, você tá presa ao que passou, você tá presa no que... E você não consegue ter a perspectiva de próximos voos. E às vezes a gente constrói muros pra nos proteger, que se tornam as nossas próprias prisões, né? A gente não sai dali, Cis. Não sai, fica rodando ali, ó. Eu não consigo, porque fizeram isso comigo, porque não sei o que comigo, e é sempre comigo, e a gente começa a alimentar uma ferida. Sabe quando a gente se machuca e não quer ir no médico? É isso. Ou não quer tratar. E não quer tratar. Aí, beleza, você relutou pra ir no médico. Isso eu tô falando familiar, estou falando com os seus filhos, é toda a situação. Aconteceu uma situação, você não quer tratar. Você quer ficar ali lambendo a ferida ali, você quer ficar. Porque você quer que alguém te resgate daquilo, isso, né? E aí você decidiu ir no médico. O médico te deu a receita, mas você não quer fazer. Então não vai sarar. Porque sabe? É difícil. Porque é difícil, sim. É bem desafiador, porque você não tem referência. Exato. Outra coisa que me ajudou muito é mudar as minhas referências. Sabe? Porque o ser humano, ele é ruim e pequeno, até que ele seja apresentado a alguém bom e grande. Sim. E ele queira imitar. Exato. Então eu ter novas referências me ajudou a saber, isso eu não quero mais, isso eu não aceito mais. Sim. Porque se alguém conseguiu, eu também posso. Exato. Sabe? E eu tenho esse compromisso com os meus filhos, porque eu tô pavimentando um caminho pra eles. Eu tô dando um teto pra eles pisarem. E o meu teto
É o piso deles. E quanto mais alto o meu teto for, mais alto vai ser o piso deles. Sim. Então, eu tenho um compromisso com os meus filhos de quebrar todo e qualquer padrão de escassez, de medo. Porque eu tinha medo da minha mãe. Né? Eu tinha vergonha de contar algumas coisas pra ela. Então, eu tô estabelecendo uma relação com os meus filhos que eu nunca tive com ninguém. E um dia, Cis, eu falei chorando pras crianças. Eu falei, eu me importo com coisas em vocês e por vocês que nunca ninguém se importou comigo. Nunca ninguém perguntou pra mim como eu estava me sentindo. Exato. Nunca. Eu sempre ouvia palestrinhas, e eu tô falando palestrinhas no bom sentido, pessoa querendo me guiar, direcionar meu voo e tal, e isso é incrível, ou sendo muito tolhida, não, muito exigida, muito, sabe? Que eu comecei a duvidar das minhas capacidades, porque eu era tão exigida que eu tinha que fazer muito esforço pra conseguir chegar num padrão que não foi eu que estabeleci, sabe? Mas ok, isso foi bom. No entanto, eu precisei quebrar esses laços com o passado, perdoar o meu passado, perdoar a mim mesma. Entender que sim, eu fui vítima de muitas pessoas, mas eu não posso me colocar nesse lugar de vitimista. E olhar para os meus filhos e falar assim, ainda que eu não tenha recebido tudo isso, ainda que eu não tenha visto tudo isso, eu vou entregar algo novo para vocês. Porque Deus, ele diz na Bíblia, né, em Isaías, eis que estou fazendo uma coisa nova. E eu sou essa coisa nova que ele está fazendo, sabe? Então, existem maldições hereditárias, existe esse tanto de coisa. Mas, por exemplo, existem coisas que você tranquilamente consegue quebrar na sua casa. Hábitos saudáveis. Sabe, é uma coisa que está ao seu alcance, vai mudar a visão da sua família de mundo. Então, por mais que a minha família tentou me colocar em alguns esportes, eles nunca foram constantes em me manter naquele lugar. Então, por exemplo, eu comecei a fazer natação, fui em 2 aulas, aí ninguém podia me levar. Eu comecei a fazer piano, fui 3 aulas, depois ninguém conseguia me levar. Comecei a fazer futebol, fiz algumas aulinhas, depois ninguém podia me levar. Quando eu olho para os meus filhos, eu falo, vocês vão sempre ter um esporte na vida de vocês e eu vou me desdobrar. Para que vocês não precisem sair, eu já estou estabelecendo um novo padrão. Exatamente. Um novo padrão. E os padrões pequenos, eles fazem a base forte, grande, né? A gente faz a base para receber algo maior no pequeno, que a palavra do Senhor fala, né? Seja fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Então, tipo assim, que adianta você ter a sua casa? Você não estabelece padrão nem da sua casa de limpeza, de organização. A sua casa de qualquer forma. De leitura, por exemplo, lá em casa ninguém lia. Eu faço meus filhos lerem um livro. Eles estão acostumados dentro de casa que a leitura é parte da nossa rotina. Exato. A questão lá em casa, né? Como no começo do casamento, eu queria repetir, que era o padrão da minha mãe de exigência mesmo, assim, sabe? Você tem que limpar, porque não sei o quê. Não era porque você é sua casa, você tá cuidando da sua casa com amor. Não. Era uma obrigação. Limpar a casa, manter as coisas no lugar, era uma obrigação. E hoje eu já limpo a minha casa cantando, sabe? Tenho prazer nisso. Não é pesado. Quando a gente começa a ver como peso, e você começa a se sentir escrava da sua casa. Você sabe que no meu é o contrário, né? A minha mãe, a minha tia, elas eram as loucas da limpeza. De madrugada, ao invés delas dormirem e descansarem, estavam lá limpando casa. Hoje eu olho para aquilo e falo, e aí? Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Então, eu tenho um padrão de limpeza e organização na minha casa, mas de forma mais leve. Então, a minha pia dorme com louça. Eu não tenho essa coisa de... Eu não vou dormir na pia. Também não. Entendeu? Também não. Sei lá, um dia não deu pra varrer a casa. Tudo bem. Eu prefiro ir dormir mais cedo, ou eu prefiro assistir um filme com os meus filhos. Coisa que eu não via acontecer na minha casa. As mulheres da minha família preferiam limpar a casa do que ter um momento de qualidade com as crianças. Não, lá não era assim. Mas tinha essa questão, essa cobrança da limpeza não ser algo prazeroso. Tinha que ser, era uma obrigação, se não fizesse bem feito, recebia castigo, assim, e tudo mais. Então, tem que ter, hoje, eu quebrei esse padrão. Hoje, minha casa tem um prazer de limpar, de ver ela limpa, sabe? De ver ela ali organizadinha. E como você falou, não sou a surtada de que toda hora tem que estar passando vassoura no chão, toda hora tem que estar ali limpando. Não. Eu fiz a primeira rotina da casa de organização, o resto ela segue. Então, assim, são padrões que a gente vai precisar quebrar,
Porque senão você começa a olhar tudo em sua volta como um peso, sabe? É um peso. Aí eu tenho a obrigação de fazer. Agora me fala uma coisa pra gente ir terminando esse episódio. O que você repete? De padrão? O que vale a pena ser repetido? E você fala assim, nossa, eu gostava disso e isso eu quero continuar fazendo. O toque físico. Lá na sua casa tinha coisa do carinho. Nossa, a gente dormia na mesma cama da minha mãe. Nós somos em 6 irmãos, né? Meu Deus. Aí, só. Eu não posso dormir com 2 crianças. Dormia minha mãe. Dormia minha mãe e os irmãos juntos, assim. Então a gente sempre teve muito contato físico. Eu sou a chameguenta da família. Eu sou da que chego do beijo, do abraço. Fico cheirando. E as meninas, fala, calma, me larga. E eu sou dessas. E hoje eu repito esse padrão na minha casa. Acordar, tem que acordar com um bom dia, com muito cheirinho, muito beijo, cosquinha. Então, não tem como esse negócio, acordou, bom dia, cada um vai pro seu... Não. Em casa tem que chegar, abraçar, então isso já é da nossa casa. Então é um padrão que eu repito com muito prazer, assim. A gente tem o nosso momento de grudinho mesmo. A gente cheirinho, Cecílio, Ravi, bom dia, cadê o abraço do irmão? Então eu já crio neles, né? Então eles já chegam assim, bom dia, Ravi, bom dia, os dois. Ali se dá beijo, se abraça. Até às vezes, sabe aquele abraço que cai? Você vai estar abraçando assim, pequenininho, e cai os dois assim. Eu falo, ai, que abraço gostoso. Nem que se controlam assim, e acabam caindo assim no sofá. Eu fico vendo e falo, é isso. Esse é o padrão que eu recebi na minha infância, que é bom, que é prazeroso. O padrão de respeito mesmo, sabe? De olhar um no olho, conversar. Minha mãe sempre conversou muito com a gente. Então a gente tinha até essa troca de conversar altas horas. Tipo, a gente ia dormir 4 horas da manhã, às vezes conversando. Eu, minha irmã, meus irmãos. Então, conversar também é um ato que a gente repete lá em casa de padrão. E você? O meu tem 2 coisas. Primeiro, as mulheres da minha família são muito vaidosas. Então a coisa da vaidade, de depilação. Não, com 10 anos minha avó, minha mãe, minha tia já me depilavam, sabe? Assim, não, mulher tem que estar toda direitinha. Minha avó falava assim, né? Fia, você sempre tá com a calcinha bonita, porque se você sai na rua, precisa ir no hospital, o médico não pode ver calcinha rasgada. Então, sabe, a minha avó, elas sempre foram muito vaidosas e eu trouxe isso como um padrão pra minha vida e quero transmitir isso pros meus filhos. Estar sempre cheiroso, sempre com o cabelo organizado, arrumado, né? Ainda que eles sejam homens, mas serem vaidosos, cuidar de si mesmo. Então eu sempre gostei disso. E a minha família, a gente nunca foi do chamego ou palavras bonitas um pro outro. Raríssimas são das vezes que eu ouvi da minha mãe, eu te amo. Não... Então assim, só que sabe aquele povo que você pode contar? Cada um vive a sua vida e constrói sua história. Mas não é aquela simbiose, não é isso. Mas assim, cara, é o povo que eu posso contar. É o povo que eu posso ficar assim muito tempo sem falar com os meus tios, mas se eu levantar a mão, tá todo mundo por aquele. Sabe? É todos por um. É muito bom. Sabe? E isso é uma coisa que, por exemplo, a minha mãe, se um de nós, ela, eu, enfim, vai fazer uma apresentação, as crianças, ela vai fazer uma a família inteira tem que ir. Ai, que lindo. Sabe assim, todo mundo tem que prestigiar aquele irmão que tá fazendo uma coisa importante. Nem que seja uma apresentação de dança. Sim. Mas nós precisamos ir prestigiar. Então, isso é uma coisa que eu quero manter na minha casa, sabe? Honrar os seus. Honrar, vocês construam suas casas, construam suas vidas. Não é todo mundo grudado com todo mundo. Sim. No entanto, se um precisar, estamos todos por ele. Então minha tia foi correr a primeira meia maratona dela com 50 anos, domingo. E eu não queria correr mais nenhuma meia maratona. Mas ela falou assim, pra mim ia ser importante. Ah, minha filha, não me inscrevi, meu irmão se inscreveu também. Estamos todos pela tia Adriana. Sabe? E corremos lado a lado com ela, o tempo todo, os 3 juntos. Que legal. Não importa o meu pace, não, importa que a gente tava lá por ela. Era o momento dela. Então a gente tem essa coisa, eu quero transmitir isso para os nossos filhos. Muito legal mesmo. Qual que é o padrão que você quebrou e o que você quer repetir? Que foi tão bom pra você, né, toda a sua história, que você quer repetir na sua família, dentro da sua casa, com você, se você é solteira, se você quer repetir com você aí.
Comenta aqui pra gente. Se inscreve, né, amiga? Se inscreve aí no canal, porque mostra pro YouTube que a gente é relevante, que o nosso papo é bom. Se você gostou, então vai aí se inscrevendo e encaminhe pra alguém. Alguém da sua família, pra você falar, ó, tá vendo? Ó, os padrões que nós precisamos quebrar. Já manda pra Maria. Que a gente já, né, sempre vai ter uma coisa ou outra que a gente vai precisar quebrar ou continuar, então... Se você gostou desse conteúdo, se foi bom pra você, compartilhe com alguém, né, amiga? E acompanhe nas nossas redes sociais também, tá? Vão lá, segue no Instagram, estamos deixando aqui embaixo, aqui tudo anotadinho. Faça parte da nossa família, que é muito bom pra gente, né? E até a próxima quarta-feira, um episódio novo toda quarta-feira ao meio-dia. Beijos, fiquem com Deus.